Olá, sexto ano, bom dia. Iniciaremos agora o módulo 3. Conseguimos concluir o módulo 2 com sucesso, né? Revisamos, fizemos atividades, enfim. E aí agora a gente inicia o 3. O módulo 3, na verdade, ele é uma extensão do módulo 2. Vocês lembram que no último capítulo do módulo 2, nós vimos um pouquinho ali sobre Grécia, sobre Roma, alguma coisa cultural ali relacionada a esses dois povos. Esse módulo em específico, ele vai falar sobre Grécia, sobre Roma, e aí nós vamos vê-los de forma mais intensa, mais específica, ok? A gente vai iniciar com o módulo 3 e o capítulo 8. Vou pegar aqui meu compartilhamento de tela para ficar mais vistos, ok? E aí a gente inicia com Grécia Antiga, ok? E aí eu coloquei aí, ó, tá vendo, né? Tudo azulzinho, que é Grécia, né? Se vocês forem olhar ali, sempre é tudo azul e branco, tá? E aí a gente inicia com a formação da civilização grega. Observem esse mapa, que é o mesmo mapa que vocês têm aí no livro de vocês, né, no início do capítulo. Toda essa parte que está aqui em cor marrom, terra, né, são ocupações gregas. E aí a gente consegue observar por que que o Império Grego, por que que a Grécia, ela conseguiu, durante muito tempo, ser a maior civilização do período, né? Eu falei para vocês, mais uma vez, toda civilização ela precisa se desenvolver próximo à água. E aí a Grécia fez isso muito bem. Olha essa parte toda em azul aqui, é todo o território aquático em que a Grécia dominava. Ou seja, a questão do comércio dentro da Grécia vai ser muito forte. E aí ela vai ter uma dominação dentro, né, desse território aqui europeu, ok? E aqui são vários territórios. Aí esse pontinho preto que está mostrando aqui são as metrópoles, né? Então eu tenho Atenas, né? Eu tenho Mileto, eu tenho Éfeso, ok? Eu tenho Esparta. O livro de vocês, ele traz duas metrópoles em específico, Atenas e Esparta. E é o que a gente vai dedicar a nossa atenção no decorrer desse módulo 3, ok? Por que Atenas e Esparta? Por que só esses dois? Primeiro, porque o território da Grécia é muito extenso, tá? E aí depois são duas metrópoles que elas são bem contraditórias, ok? Elas são bem diferentes uma das outras, e aí fica melhor da gente estudar, ok? E aí o pontinho que está em branco, as principais colônias existentes dentro da Grécia. Então a gente consegue perceber com esse mapa, ok, que a Grécia, ela tinha esse controle marítimo e, portanto, ela durante muito tempo, ela vai dominar aí o território, né, dentro dessa região. Ela só vai ser derrubada quando Roma realmente crescer o seu império, ok? E aí o que acontece? A Grécia, que ela ocupou essa península balcânica, voltando aqui para o mapa, ó, esse território aqui é a Península, né, Ibérica e Balcânica. A Balcânica está para cá e aqui é a Península Ibérica. A Península Balcânica ela foi ocupada por diversos povos denominados indo-europeus. Então foram os povos que deram origem aos povos gregos, que são os jônicos, os eólicos e os aqueus, ok? Os aqueus eles acabam fundando a cidade de Micenas, certo? E aí eles começam a realizar o comércio com os cretenses e aí eles acabam dominando a ilha de Creta. E aí eu inicio a civilização creto-micênica. É a civilização que vai dar base aos povos gregos, ok? E aí o que tem uma grande questão, a Grécia, ela vai ser a primeira, né, ou a primeira civilização que a gente vai ter uma estrutura política, né, uma estrutura urbana, uma estrutura social bem definida.
os gregos, eles estruturaram a Grécia, né, a sociedade grega, em cima da base da polis. O que é uma polis? Né? A polis é a cidade grega. E aí é bom a gente entender que polis, ela vai ser constituída de alguns espaços. Eu tenho a Acrópole, a Ágora e a zona rural, ok? O que é a Acrópole? É situado na parte mais alta da cidade. Era o centro da vida religiosa. Aqui na imagem do desenho, ó, a gente consegue observar isso aqui, ok? Isso aqui é uma acrópole, ok? O que era a Ágora? A Ágora era a praça pública, era o local de debate, né? Era o local onde se continha as residências. E aí eu tenho a zona rural, que são os campos, ou seja, as cidades gregas, elas vão ser mais ou menos estruturadas nesse sentido, né? Onde eu tenho a Acrópole, a Ágora e a zona rural. E aí a polis é onde a cidade, né? Quer dizer cidade, né? É onde se desenvolvia todo esse processo dentro da Grécia. E aí eu vou ter duas polis gregas, como eu falei para vocês, né? Duas grandes cidades, que é Atenas e Esparta. A gente vai iniciar mostrando os tipos de governo primeiro. Ok? Por que eu estou mostrando esse tipo de governo? Porque dentro da Grécia, as polis elas eram independentes e autônomos. Ou seja, cada uma possuía o seu tipo de governo, ok? Cada uma tinha seu tipo de governo e eles eram independentes. Então, por exemplo, Atenas tinha seu tipo de governo e Esparta tinha seu tipo de governo. Os tipos de governo existentes dentro da Grécia poderia ser uma monarquia, ou seja, a figura de um rei, né? E aí, dentro de Esparta, eu vou ter a diarquia, ou seja, são dois reis, né? Ou seja, essa monarquia ela vai predominar dentro de Esparta. Eu tenho a oligarquia, né? Ou seja, eu tenho um grupo de pessoas na aristocracia que domina, né? Um grupo de pessoas que domina o governo. Normalmente a oligarquia são os oligarcas são proprietários de terra. Eu tenho a tirania, né? Ou seja, os tiranos são aqueles que governam através da força, mas tem um apoio popular também. E aí, em Atenas, o que vai predominar muito é a democracia, ou seja, um governo eleito pelo povo. Então, esses são os tipos de governo que existia aí dentro da Grécia. E aí, as duas polis, né? Atenas versus Esparta. Vamos conversar aqui com Esparta. Quando eu falo em Esparta, eu tenho que ter ideia na cabeça o quê? Extremamente militar. Ok? A sociedade espartana, ela vive em função do militarismo. É uma sociedade bem definida, ou seja, eu vou ter essa sociedade em forma de pirâmide, tá aí para vocês, vamos observar aqui a pirâmide. Eu tenho os espaciatas, que é uma parcela bem pequena da população que vive no topo dessa pirâmide, né? Ou seja, são os espartanos ricos, donos de terra, donos de escravos, né, que controlavam a política local. Eu tenho os periecos, que são os homens livres, os comerciantes, os artesãos, os autônomos, né? E aí existia uma questão, eles não eram considerados cidadãos, só eram considerados cidadãos dentro de Esparta os espaciatas, ou seja, aqueles que não eram considerados cidadãos, eles não tinham direito dentro dessa sociedade. E por fim, eu tenho os ilotas, que é a grande maioria da sociedade, ou seja, escravos pertencentes aos estados espartanos, ou seja, eles trabalhavam em grande maioria no campo. Tia, mas por que existia uma porcentagem grande de escravos? Lembrem, Esparta, ela é uma sociedade voltada para o militarismo. Então, o que acontece? Ela invadia várias outras cidades, elas invadiam vários outros locais, e aí, nesse período, a gente tem os escravos de guerra, né? As cidades que eram conquistadas por Esparta, eles acabavam adquirindo os escravos, ok? E aí botei a forma de governo de Esparta, né, da Antiguidade Clássica. Eu tenho os éforos, que é chamado de poder executivos, e aí eles são eleitos anualmente, ok? Como eu falei para vocês lá no comecinho,
Esparta era desenvolvida através de uma diarquia, né? Ou seja, eu tenho 2 reis e o controle e que controlava o exército e a religião. Eu tenho chamado gerontes, né? Que é o poder legislativo, ou seja, aquele que cria as leis. E aí eu tenho que esses que criavam as leis eram os mais velhos, né? Considerados mais sábios, então eles eram os anciões. E aí eu tenho os exércitos, que são os hoplitas, que são homens livres entre 18 e 30 anos, e a ápela, que é uma assembleia popular com homens com mais de 30 anos. E aí os periecos, né, que convocados por exército. Ou seja, a gente vê aqui nessa sociedade uma estrutura muito bem definida na questão de organização. E aí vem a questão militar que eu falei tanto para vocês. O que acontece? A Esparta, ele fazia com que a educação, principalmente a educação dos meninos, fosse voltada para isso. Então, quando a criança atingia ali por volta da idade de 5 anos, 5, 6 anos, ela já era levada para poder ser treinada por militarismo, ou seja, já era afastada do seio, né, ali do local da família. E aí ela é levada justamente para ser treinada militarmente. Então, Esparta, ela cresceu nessa questão. Então, os deuses que eram aí adorados, a gente vai ver isso mais futuramente, mas os deuses que eram adorados dentro de Esparta eram deuses que tinham esse incentivo da guerra. E aí vem aqui embaixo, como vocês estão vendo, as mulheres eram relativamente valorizadas. Por quê? Porque era necessário que a mulher fosse bem cuidada para que ela gerasse filhos saudáveis, né? Então, o que acontece? Ela tinha essa pequena valorização justamente porque ela tinha que gerar filhos saudáveis, ok? Então, a gente começa a perceber aqui dentro de Esparta uma estrutura política, apesar dela ser voltada para o militarismo, uma estrutura política bem definida, ou seja, eu tenho aqueles que governam, que criam as leis, que executam as leis, ou seja, já está havendo uma divisão social de tarefas dentro dessas cidades. Então, já é uma sociedade mais fundamentada em uma estrutura política definida, ok? E aí nossas atividades, tá? Página 284 e 285. Próxima semana a gente ainda vai continuar vendo esse capítulo, ok?